Quando percebi que meu aluno mudo estava falando o tempo todo, eu estava limpando os pincéis depois de dar minha aula de arte quando a diretora entrou com um menino pequeno. Ela disse: "Este é o Kai, ele vai entrar na sua turma amanhã. Ele não consegue falar desde o nascimento. Condição neurológica rara." Ela me entregou uma pasta médica grossa cheia de documentação. Seus pais o matricularam aqui, esperando que a arte pudesse ajudá-lo a se expressar. O garoto parecia muito pálido e magro demais para uma criança de 8 anos. Quando sorri para ele, tentando ser acolhedora, ele recuou bruscamente, o que pareceu estranho, mas imaginei que ele fosse apenas tímido. A diretora mencionou: "A mãe dele insiste em ficar para a primeira aula. Ela é muito protetora." Na manhã seguinte, a mãe de Kai apareceu vestida como se estivesse indo para uma reunião de negócios, não deixando o filho na aula de arte. Ela anunciou imediatamente: "Se ele parecer chateado, me ligue imediatamente. Ele tem necessidades dietéticas especiais e só pode comer o que eu preparo para ele." Ela o observou desembalar o almoço com uma intensidade que parecia excessiva, mas pensei que talvez ela fosse apenas uma mãe ansiosa. Quando Kai começou a pintar sem que eu sequer desse instruções, ele fez uma casa cinza com grama roxa. A mãe dele sorriu e disse: "Ele é tão criativo." Mas o sorriso dela nunca chegava aos olhos. Em todas as aulas, Kai pintava aquela casa cinza, mas com cores que não faziam o menor sentido. Grama roxa num dia, céu laranja no outro, depois um cachorro índigo que ninguém pediu. Meus outros alunos continuavam apontando e rindo, dizendo coisas como: "Sua grama é roxa." Mas Kai nunca respondia ou mudava nada. Mesmo quando eu o corrigia gentilmente e mostrava a tinta verde para a grama, ele concordava com a cabeça, mas continuava usando roxo de qualquer maneira. Ele apenas continuava pintando com um foco intenso que parecia estranho para uma criança da idade dele. Depois de 3 semanas de aula, notei que ele parecia mais magro, o que não fazia sentido em tão pouco tempo. Ele mal conseguia segurar o pincel com firmeza. Na quarta semana, o garoto mal conseguia sentar-se ereto na cadeira. Perguntei à mãe dele sobre isso quando ela foi buscá-lo. Ela explicou: "Os médicos dizem que é a progressão normal da condição dele." Tentei ligar para o conselho tutelar depois dessa conversa, mas disseram que sem hematomas ou evidências concretas, não podiam investigar. As pinturas continuaram ficando mais estranhas, com grama rosa, céus lavanda e sóis esmeralda, enquanto Kai parecia piorar, com olheiras fundas que pareciam quase pretas. Depois que ele pintou um com nuvens cor de vinho e chuva ultravioleta, ele não apareceu por uma semana inteira. Quando ele finalmente voltou, a mãe dele basicamente o segurava de pé enquanto entravam. Ela disse docemente: "Ajustaram a medicação dele." Mas no segundo em que ela saiu, Kai agarrou seu pincel e começou a pintar freneticamente, como se estivesse ficando sem tempo. Eu estava guardando todas as pinturas dele no meu armário e agora tinha 15 delas. Um dia, depois da aula, espalhei todas na minha mesa e comecei a olhar para cada cor errada, porque o padrão era consistente demais para ser aleatório. Roxo aparecia 8 vezes, laranja 6 vezes, sempre em objetos específicos e nunca na casa em si. A diretora passou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ela que aquele garoto estava morrendo na nossa frente e mostrei as pinturas. Foi quando meu telefone tocou e era a mãe de Kai com aquela voz melosa dizendo que Kai não voltaria porque estavam considerando a hospitalização permanente. Encarei aquelas pinturas sabendo que estava perdendo algo crucial e se não descobrisse logo, aquele garoto desapareceria para sempre. Anotei apenas as primeiras letras de cada cor errada, em inglês. E de repente, tudo fez sentido quando vi que soletrava poison, veneno. Derrubei meu café pegando a próxima pintura e vi please, por favor. Mal conseguia me concentrar enquanto decodificava as próximas. Help, socorro. Depois hurt, machucado. E então a que me fez entrar em pânico. Tomorrow gone, amanhã se foi morto. A condição médica era falsa e eles o estavam envenenando em casa para mantê-lo em silêncio. Era por isso que ela controlava a comida dele tão rigorosamente. Era por isso que ele continuava ficando mais doente entre as aulas. Eu estava chorando e ligando para a emergência ao mesmo tempo, gritando ao telefone: "Uma criança está sendo sistematicamente envenenada pelos pais." Ele soletrou isso nas pinturas. Eles vão levá-lo amanhã para deixá-lo morrer. O atendente ouviu o quanto eu estava histérica e enviou todos imediatamente. Quando chegaram, eu estava andando de um lado para o outro, agarrando as pinturas e soluçando: "Olhem o que ele está tentando nos dizer." O detetive olhou para as pinturas e para o código de cores que eu tinha decifrado, e toda a sua expressão mudou. Eles correram para a casa de Kai enquanto eu ficava lá rezando para que não fosse tarde demais. Eles o encontraram inconsciente em seu quarto. Seu sistema estava cheio de sedativos e produtos químicos domésticos que eles vinham dando a ele há anos. Seus pais pegaram prisão perpétua por tentativa de tirar a vida dele e abuso. Kai sobreviveu, e após meses de terapia, ele consegue falar agora e ainda pinta, mas usa cores normais.